longo dos anos, os cientistas elaboraram muitas teorias para explicar a existência da humanidade. A teoria de evolução mais aceita diz que nós viemos dos macacos, o que nos leva a uma outra pergunta. Se nós evoluímos dos macacos, então por que ainda existem macacos? Bom, essa foi a dúvida de um dos nossos internautas. Você também ficou curioso? Então vamos descobrir juntos agora no Globo Ciência. Se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? Você já deve ter ouvido isso pelo menos uma vez. Pois é, o André Moura, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mandou essa pergunta para nós e o Globo Ciência começa a buscar respostas a partir de agora. E eu vou começar daqui mesmo, Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Vamos ver o que o pessoal daqui pensa sobre isso. Se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? Boa pergunta. Porque os homens evoluíram mais. Porque são espécies diferentes, né? E para você, o homem veio do macaco? Eu acho que não. Acho. Eu creio que veio de Adão e Eva, sim. Estamos em constante transformação, mas isso não significa que uma espécie se transforma em outra. Esse é o biólogo Marco Jabu. Tudo bem? Tudo bem. Quantas espécies de macacos tem aqui no zoológico? Cerca de 40 espécies. E dentre essas 40, quais são as que mais se assemelham aos homens? O chimpanzé. São características faciais, né? Ele faz beicinho, ele abre a boca, e pro gesto ele bate palma, uma série de comportamentos que se assemelha muito ao ser humano. Você percebe uma semelhança de comportamento entre os filhotes de macacos e os bebês humanos? Ah, sim, com certeza, né? Eles são muito apegados à presença materna, né? Não só do próprio macaco, como a mulher, por exemplo, né? Se estiver próximo, né? Ele vai se agarrar na mulher, ele tenta se aproximar, né? Qualquer problema, qualquer risco, ele corre para a fêmea, né? Valeu, tá? Obrigado. Eu vim fazer uma pesquisa aqui na Biblioteca Pública Estadual Luiz Bessa, em Belo Horizonte. E eu vou começar do começo de tudo. Eu vou descobrir como é que surgiu a vida na Terra. A Terra foi formada há cerca de 4 bilhões e meio de anos, mas as primeiras formas de vida surgiram apenas 1 bilhão de anos depois, segundo cálculos dos cientistas. Ao longo dos séculos, muitas foram as hipóteses formuladas por religiosos, filósofos e cientistas para explicar como surgiu a vida. Algumas das teorias são bastante curiosas. O filósofo grego Aristóteles, por exemplo, defendia que os seres vivos surgiram através da matéria bruta, que conteria um princípio ativo capaz de transformar o material inanimado em seres vivos. Essa teoria ficou conhecida como geração espontânea ou abiogênese. Para o poeta romano Virgílio, autor da obra Eneida, moscas e abelhas nasciam de cadáveres em putrefação. O naturalista italiano Ulisse Aldrovandi, fundador do Jardim Botânico de Bolonha, também era seguidor dessa teoria e acreditava que patos e morcegos podiam nascer do lodo do fundo das lagoas. O padre Anastácio Kircher, professor de ciência do Colégio Romano, explicava aos alunos que cobras nasciam do pó de cobra espalhado pelo chão. E tinha gente que ia ainda mais além. No século XVII, o naturalista belga Jan Baptiste von Helmont ensinava a produzir ratos e escorpiões a partir de uma camisa suada, germe de trigo e queijo. Que mistura, hein? Foram muitas as teorias sobre o surgimento da vida na Terra. Em 1952, o cientista americano Stanley Miller realizou um experimento que começou a indicar um caminho para as pesquisas sobre a origem da vida. E eu vou descobrir que experimento foi esse. Estamos de volta para continuar nossa pesquisa sobre evolução. Vamos buscar respostas para a pergunta do internauta André Moura, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? Eu estou aqui no Espaço do Conhecimento, em Belo Horizonte, e eu vou ver o que o pessoal pensa sobre a teoria da evolução. Vem cá. O que você sabe sobre a teoria da evolução? Que é uma teoria em que os seres vivos vieram de um ancestral em comum. E que ao longo das necessidades ele foi evoluindo e adquirindo novas características para sobreviver. E a partir de pesquisas e estudos foram deduzindo que haveria essa possibilidade de que a partir de alguns seres vivos, outros foram descendendo.
bem? Tudo bem. Qual é o teu nome? Vinícius. Gente, eu vou aproveitar que o Vinícius está aqui. Esse é o painel de similaridade genética. Vinícius, dentre esses pares, homem chimpanzé, cavalo zebra, camundongo e rato, qual desses pares que você acha que tem mais semelhança genética? Esse aqui. Por quê? É comprovado que 99% da genética dos dois são iguais. 99%? 99%. Vamos ver aqui. Rapaz, isso é fera, hein? 99%. Ó, cavalos e zebras, 97%. Camundongos e ratos, 91%. Olha, muito obrigado. Professor Eduardo, vem cá. Eu queria entender, né? Por que isso aqui acontece? Na realidade, o chimpanzé é a espécie animal mais próxima à espécie humana. Humanos e chimpanzés são dois tipos de primatas que têm um ancestral comum que viveu provavelmente nas florestas africanas há aproximadamente 6 milhões de anos. Se você visse como que era esse organismo, esse ancestral comum, provavelmente você chamaria ele de um macaco. Então, o homem, ele descende mesmo de um macaco. O homem não descende dos macacos atuais, nem descende de macacos similares aos macacos atuais. O homem não descende dos macacos atuais, nem descende de macacos similares aos macacos atuais. O homem não descende dos macacos atuais, nem descende de macacos similares aos macacos atuais. O homem e os macacos, que pertencem todos eles à categoria que os cientistas chamam de primates, descendem todos de um ancestral comum que viveu há aproximadamente 80 milhões de anos. Todos os primatas. Que tal a gente ver como é que é uma árvore dos primatas? Eu vou para o Rio de Janeiro. Quem vai nos receber é Neuza Regiane Ville Lima. Ela é professora de Ecologia Evolutiva do Departamento de Biologia Geral aqui da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela montou para a gente uma síntese da chamada árvore filogenética dos primatas. Explica para a gente. Bom, nós temos aqui nessa árvore filogenética uma síntese do que seriam os elementos que estariam no grupo dos primatas. Nós temos aqui uma origem que seria o elo perdido, ainda não conhecido, onde teria originado há cerca de 35 milhões de anos atrás os macacos do Novo Mundo, como por exemplo micos, o mico-leão dourado, o macaco prego. Nos animais do Velho Mundo nós temos aqui vários, em destaque o orangotango, o gorila e o chimpanzé, e antes dele nós tivemos vários elementos que deram origem ao Australopithecus, ao Homo erectus e todos os hominídeos que nós conhecemos através de fósseis e o Homo sapiens, que seriam nós atualmente. Vamos explorar um pouquinho essa árvore filogenética. Esse aqui, gente, seria um ancestral comum, o mais antigo entre homens e macacos. O chimpanzé seria o macaco mais próximo do homem. Em termos genéticos, né? A diferença de 1%, quer dizer, se assemelham em 99%. O que seria esse 1%? Esse 1% são genes que dão maior capacidade craniana para o homem, que está regulando a modulação de todo o desenvolvimento embrionário. E, por exemplo, você tem um filhote do humano, ele é muito mais dependente da mãe do que um filhote de macaco. O filhote de macaco, ao nascer, ele tem a destreza de um filhote humano com 6 meses de idade. Já tem a capacidade de buscar o alimento, de se movimentar no ambiente, coisa que os humanos não têm, só conseguem adquirir a partir do 6º mês. Esse queixo da gente, proeminente, né? A língua. A língua. Isso tudo nos dá a possibilidade de maior vocalização e de fala. Que os chimpanzés não têm. Não tem menor, tem uma rede reduzida. E esse grupo aqui que começa com Australopithecus, né, chegando ao homem, eles seriam chamados de hominídeos? Seriam chamados hominídeos, inclusive o Australopithecus está dentro do grupo dos hominídeos, conforme a classificação atual. Então seria o Australopithecus, aí aqui houve várias evoluções, chegou ao homem de Neandertal, várias evoluções. O Homo erectus, o Homo habilis. Até chegar ao homem. O Homo habilis na Ásia, o Homo Neandertal na Europa, o Homo erectus na África, até chegar ao Homo sapiens, que é a nossa espécie. Agora uma dúvida, quando a gente aprende evolução,
a gente tem a ideia do homem, desse homem que evoluiu, como se ele tivesse numa estrada. Isso está correto? Na verdade, não é uma coisa linear, é uma coisa ramificada. É né? como se isso aqui fossem vários ramos, árvores com vários galhos. Nós pegamos alguns elementos, alguns nós desses galhos. Então, por exemplo, o homem, o Australopithecus, né, que estaria dentro desses chamados ramo. humanoides. Esse Australopithecus, ele evoluiu e é como se aqui, ó, tivessem vários galinhos. Vários galinhos, e daí nós temos o registro fóssil do, por exemplo, o Homo de Neandertal, ou do Homo erectus, ou do Homo sapiens. A teoria da evolução foi proposta pelo naturalista inglês Charles Darwin. Eu queria entender o que é essa teoria e como é que se deu a evolução dos primatas e hominídeos. Bom, a teoria fala que todo o processo de diversidade que nós vemos hoje se deu através de evolução, onde aparece o surgimento de novas espécies e somente os mais aptos conseguem sobreviver e perpetuar suas linhagens. Então você teria os menos aptos, que seriam os que foram extintos ao longo do tempo, e os mais aptos que surgiram e se mantêm até hoje. Então, através de barreiras geográficas, através de barreiras comportamentais ou através de barreiras genéticas, você pode criar diferentes grupos numa população e aí dar origem a diferentes espécies. Rejane, eu queria que você respondesse para a gente a pergunta que veio para o programa. Não. Se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? Não, na verdade, o homem não evoluiu do macaco, ele evoluiu do antepassado comum entre homens e macacos, porque o macaco é tão atual quanto nós. O homem não evoluiu do macaco, ele evoluiu do antepassado comum entre homens e macacos, porque o macaco é tão atual quanto nós. Então nós viemos de uma espécie anterior, antepassada. O homem continua evoluindo? Certamente, nós estamos sempre em processo de evolução como qualquer outra espécie existente no planeta. Que características ou habilidades que o homem vem ganhando, comparado com o homem lá nos primórdios? Isso é difícil de responder. Nós atualmente temos uma disposição muito grande, né, a nosso favor, da tecnologia. Então a gente vê crianças já, né, manipulando aparelhos, computadores, celulares, que a gente não tinha no passado. Então, aparentemente, a gente pode estar tendo uma capacidade maior de gerir toda essa informação que nós não tínhamos antes. A gente está vivendo mais? Estamos vivendo mais em função das tecnologias da medicina. Né? Então, a gente hoje tem mais vacina, a gente tem o homem míope, tem o óculos para se orientar, nós temos hemofílios com tratamentos para hemofilia, pessoas que adquirem AIDS estão vivendo mais, as mulheres que não podem parir naturalmente têm a cesariana a seu favor. Então, tem toda uma tecnologia a nosso favor. Né? Então, nessa perspectiva, a miopia, por exemplo, que é genética, está sendo favorecida. A hemofilia, a tendência são gerações vindo cada vez mais míopes, hemofílicas. Exatamente, porque a gente está passando esses genes para frente, eles não estão sendo selecionados na evolução. Então, a seleção natural não está atingindo essas pessoas. Né? E essa geração que está vindo, por exemplo, hoje a gente vê os adolescentes muito mais altos. Isso provavelmente pode ser pela alimentação, que hoje em dia é muito mais rica, mas também alguns fatores como hormônios que a gente tem em carne bovina, em carne suína, em aves, né? Isso tudo pode estar influenciando o desenvolvimento dos jovens. Homens e macacos, a gente usa mais o indicador do que o polegar? Nós usamos bastante mais o polegar do que os macacos, né? Que tem a tendência a usar esses dedos da mão. E com isso nos possibilitou a poder manipular muito mais instrumentos do que os macacos manipulam. Isso aqui eles não fazem. Esse movimento aqui é muito mais apropriado para os humanos do que para os macacos. Vamos falar um pouco dos vírus. Eles evoluem constantemente? Com certeza. Todas as espécies existentes estão sempre em evolução. E o vírus, por exemplo, a gente tem o vírus que ataca as aves, o vírus, a gripe suína, são todos vírus que evoluíram e que passaram, então, a atacar os homens também. A AIDS, inclusive, né? A AIDS também, nós temos a evolução que ocorria em primatas, acredita-se, né? E depois passou para o homem. E isso se dá através de quê? De mutações desses vírus? De mutação que tem na sua informação genética. Você tem um grupo que tem essa mutação aleatória e acaba se adaptando à nossa situação, por exemplo, no organismo humano. Quando se fala em teoria da evolução, a gente tem a tendência de se lembrar de coisas que aconteceram há milhões de anos. Só que a evolução continua acontecendo. Recentemente, pesquisadores constataram esse modelo de evolução em populações do pássaro asiático Felosa troquiloide. No Tibete e na Sibéria, algumas populações desses pássaros desenvolveram cantos tão diferentes que as fêmeas de uma população não reconhecem o canto dos pássaros de outras populações. E segundo os cientistas, as aves de um grupo não vão mais se reproduzir com aves de outros grupos, o que significa que elas já se separaram em duas espécies. Ou seja, o tempo avança
e a evolução segue o seu curso. Até a próxima. Tchau.